E aí, pessoal, vamos dar continuidade com a aula 5, onde começamos a ver como é que funciona a aritmética com números não decimais. Então a gente viu as operações principais, né, como adição e subtração, utilizando números de inteiro sem sinal, e a gente começou a discutir no final da aula passada como é que seria a representação de inteiros com sinais, né? E vimos que com números com sinais a gente tem algumas formas de estar representando. As três técnicas que existem para estar implementando a representação com sinal são o sinal em magnitude, o complemento de 1 e um complemento de 2. Então, nessa segunda parte da nossa aula, a gente vai estar vendo então como é que seria todas essas técnicas para estar representando o número com o sinal, tá? E vamos ver como é que funcionaria também as operações de subtração e adição, né? E como que são o trade-off, né, de cada uma dessas técnicas, tá bom? Então, utilizando a representação de sinal em magnitude, a gente divide o número binário em duas partes, tá? Que é a parte do sinal e a parte que a gente chama de magnitude. O bit mais significativo, que é o mais à esquerda, ele vai ser considerado o bit de sinal. E os restantes dos bits, né, eles vão ser a parte da magnitude, que vai representar o valor do número de fato, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de como funcionaria, né? Aqui a gente tem, por exemplo, o valor decimal positivo de 5, né? No valor positivo de 5, o bit de sinal seria 0 e a magnitude ia corresponder, né, ao 101, tá? No exemplo de menos 5, o primeiro bit, né, o bit de sinal seria 1 e a magnitude seria da mesma forma que o número positivo com o valor 101 representando o número 5, tá? Então, o primeiro bit ele sempre vai determinar se o número que está sendo representado pela magnitude é negativo ou positivo. Então, utilizando dessa forma, a gente consegue estar representando uma faixa de valores com n dígitos, né? Então, dado que a gente tem n dígitos para representar um número binário, um desses dígitos a gente sabe que vai ser reservado para o sinal. Então, vai sobrar somente n-1 dígitos para estar representando algum número, tá? Então, né, a gente viu na aula passada, né, que a gente consegue estar com n dígitos, podendo representar até 2 elevado a n valores, tá? Que a gente viu para estar representando como é que seriam as possíveis representações de dados, tá? Então, como a gente só tem n-1 dígitos que podem representar valores de fato, então, da mesma forma que a gente consegue ter esse cálculo, né, a gente consegue expressar que a faixa de valores, então, vai do número representado por menos 2 elevado a n-1 menos 1, até o valor positivo 2 elevado a n-1 menos 1. Então aqui como a gente pode ver com um exemplo para estar enxergando essa conta, por exemplo, se a gente considera que o nosso n, o número de dígitos, é igual a 4, né? Então aplicando essa fórmula da faixa de valores, a gente vai ter que o nosso valor mínimo que a gente vai representar com 4 bits, ele seria então o valor menos 7, tá? Por quê? Porque a gente faria 2 elevado a n menos 1, tá? Como n é 4, então seria 2 elevado a 3, tá? 2 elevado a 3 daria o valor 8, menos 1, 7. Então seria o valor do menos 7 até o valor de 2 elevado a n menos 1, menos 1, que seria mais 7. Tá? Então, com 4 bits, a gente representaria então os valores de menos 7 a mais 7. Da mesma forma, se a gente for utilizar 5 bits, né, a gente ia representar o quê? A gente ia usar a mesma forma, 2 elevado a menos 4 menos 1, que seria 2 elevado a 4, 16, menos 1, 15. Então, com 5 bits, a gente representaria os valores de menos 15 até mais 15. E assim sucessivamente. É sempre menos 1 do valor da potência de 2 que a gente representa com o número de bits. Esse tipo de representação do sinal em magnitude, né, ele tem um problema, né, que ele raramente ele é utilizado pelas operações aritméticas, né, pela unidade lógica aritmética do processador, tá? E a gente vai tentar entender por que ele não é muito utilizado para estar sendo implementado nos processadores, tá? O motivo principal para o sinal em magnitude ele não ser adotado nos computadores é que ele dificulta essas operações mais simples, né? Adição e subtração. Tá? Então, por que ele não é utilizado? Então, o primeiro motivo, pessoal, é que utilizando essa representação de sinal em magnitude, a gente teria duas representações para o zero, né? A gente teria, então, a mesma magnitude, né? Com os bits todos zerados,
e o sinal do bit ele poderia corresponder tanto a 0 e tanto a 1. Então, com isso, a gente poderia ver, por exemplo, que a gente teria o que a gente chama de 0 positivo e 0 negativo. Então, isso é um problema, tá? Você acaba perdendo um tipo de valor aí que poderia ser representado no lugar do 0. Isso dificulta algumas operações, porque você vai ter que estar sempre fazendo uma comparação para saber qual é o valor do bit de sinal. Quando um resultado deve ser testado se é igual a 0, né, a gente tem que garantir que não represente o 0 com o sinal, né, o bit de sinal igual a 1, tá? Então tem essas complicações. Por causa disso, o processo de adição e subtração ele fica complicado, tendo sempre que olha primeiro o bit de sinal, né, para depois fazer a lógica, a operação com os bits de magnitude. Então, como é que seria o algoritmo de soma utilizando a representação sinal e magnitude? Então, primeiro é verificado os sinais dos dois números, tá? Eles são comparados para saber que tipo de operação vai ser feita. Aí vai ter essa seguinte condição: se esses dois sinais eles têm os mesmos valores, então o que vai acontecer? As magnitudes elas vão ser somadas e o sinal do valor resultado vai ser o mesmo das parcelas, tá? Então isso representa bem a operação de adição com o número com sinal e sem sinal. E se caso os sinais tiverem valores diferentes, então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai identificar qual que é o número com maior magnitude, tá? Feito isso, a gente vai guardar esse sinal, porque esse sinal do número com maior magnitude ele vai ser o mesmo sinal do resultado dessa operação, e depois você pega o número com maior magnitude e subtrai o de menor magnitude. Então, feito isso, a gente teria então a nossa operação de tanto soma e subtração feita, tá bom? Então vamos ver um exemplo como é que seria. Então a gente tem aqui um exemplo onde a gente vai estar utilizando 6 bits na base 2. Então no nosso primeiro exemplo a gente vai ter o número, né, 001010 mais 001111. No nosso segundo exemplo a gente vai ter 110010 mais 100100. Então, de cara, quando a gente olha no nosso primeiro exemplo, os bits mais à esquerda, que são correspondentes ao sinal, eles são zeros, tá? São valores positivos. E no nosso segundo exemplo, os bits mais à esquerda correspondentes ao bit de sinal, eles são uns, então são valores negativos. Então, né, como a gente viu na nossa regra, né, sinais iguais, basta somar e o bit de sinal vai permanecer o mesmo, tá? Então aqui a gente tem a representação decimal dos dois números. Então no nosso primeiro exemplo seria 10 mais 15, né? Daria o resultado 25. E no nosso segundo exemplo seria os números menos 18 mais menos 4, que daria aí o resultado menos 22. Próximos exemplos, né, são com os sinais diferentes. Então no nosso primeiro exemplo a gente tem o número 0011 mais 100100. Os bits de sinais são diferentes. E o nosso segundo exemplo a gente tem 110010 mais 001010. Tá? Então, nessa situação, a gente vai estar vendo qual é os bits de magnitude com maior valor. Tá? Nesse primeiro exemplo, a gente vê que o número de cima ele tem o maior valor de magnitude. Né? A gente vê como? A gente vê qual é a última posição do número 1 mais à esquerda. Então, como o número 1 está numa posição maior do que o segundo número, ele tem a maior magnitude. Tá? E da mesma forma, quando a gente vê no segundo exemplo, a gente vê que o número 1 mais à esquerda também corresponde ao primeiro número. Então, a gente vai simplesmente fazer essa soma e vai manter o sinal da primeira parcela que está sendo somada, tá? Então aqui no nosso exemplo, né, a gente visualizando isso no sistema decimal, a gente vê que o nosso primeiro exemplo seria então mais 15 mais menos 4, né, dando aí o valor de mais 11, e o nosso segundo exemplo seria menos 18 mais 10, dando o resultado de menos 8, tá bom? Existem alguns problemas para estar utilizando essa representação de sinal e magnitude. E o problema é que algumas métricas são penalizadas, tá? Então a gente tem esse aumento no custo, 2 elementos necessários na construção de uma ALU para efetuar a soma e outro para efetuar a subtração, para implementar aquele caso quando os bits são diferentes. E a gente tem a questão do desempenho. A gente perde tempo na manipulação dos sinais. A gente tentando identificar se há uma igualdade ou não. E o outro problema que se tem é a dupla representação do zero. Precisaria de mais um circuito para tratar esta ambiguidade. Então você está preocupado, né, quando vai fazer uma instrução que compara um valor com zero, a gente está sempre querendo utilizar o zero positivo. O zero negativo ele não existe. Então a gente não usa o zero negativo com essa representação.
Agora vamos ver uma outra forma de representação dos números com sinais, que é utilizando a representação que a gente chama de complemento de 2, que a gente vai estar abreviando como C2. Essa técnica é utilizada até hoje, né? Apesar do custo de construção dos circuitos para os sinais magnitude ter caído, tá? Tá hoje muito barato tá fazendo esses hardware, tá? Mas ainda é mais eficiente que a técnica, que a representação de sinais magnitude. Tá? Então aqui a gente já tem de cara aqui quais seriam as faixas de valores que suportariam com N dígitos, tá? Utilizando o complemento de 2. A gente então teria então que o valor mínimo que a gente conseguiria representar seria menos 2 elevado a n menos 1, e o valor máximo, né, seria 2 elevado a n menos 1 menos 1. Então aqui a gente percebe que a gente ganha uma representação a mais, né? Porque o valor mínimo ele é exatamente, né, o valor de menos 2 elevado a n menos 1. O valor máximo ainda continua sendo o mesmo que é possível representar com a representação de sinal e magnitude. Então aqui como um exemplo para estar vendo quais são as faixas de valores com o complemento de 2. Então no primeiro exemplo a gente tem, considerando um número com n dígitos, né, onde n é igual a 8, a gente então teria, com 8 bits, a gente conseguiria representar então os valores de menos 128 até mais 127. Tá? Da mesma forma, com 3 dígitos, a gente conseguiria representar então os valores da faixa entre menos 4 até mais 3. Então, como é que seriam os números utilizando 3 dígitos, tá? Então, a gente teria a representação do 0 como 000, do 1 seria 001, 2 seria 010, o 3 seria 011, tá? E a outra metade dos valores começando com o primeiro bit mais à esquerda, né? Com o bit mais à esquerda igual a 1, né? Seriam os valores negativos, né? A gente começaria então com 100 seria igual a menos 4, 101 menos 3, 110 menos 2 e 111 seria então menos 1. Tá? Esse aqui que é a forma que a gente tinha já visto um exemplo também na aula anterior. Tá? Então, aqui eu coloquei uma tabela mostrando uma comparação entre as diferentes representações numéricas, tá? Então, a gente tem, então, cada linha, né, ela representa um tipo de técnica. A primeira linha seria, então, o sinal magnitude, a segunda linha seria o complemento de 1, que a gente abreviou como C1, e a terceira linha seria complemento de 2, né, abreviado com C2. Então, quais são os prós e contras, tá? Então, nessa segunda linha, a gente tem quais dessas representações utiliza duas representações para o zero, né? O mais zeros e o menos zero. Então, a única representação que somente utiliza uma representação do zero seria o de complemento de 2. O complemento de 1 e o sinal magnitude, eles têm duas representações para o zero, e isso é uma desvantagem. Por causa que isso exige mais uma parte do circuito para comparar essa ambiguidade de zero, tá? A outra coluna seria em relação ao custo, né? Então o sinal e magnitude ele tem um custo alto, porque ele precisa de componentes separados para fazer tanto a soma e a subtração, tá? O complemento a 2 e o complemento de 1, eles possuem baixo custo, porque você possui somente um componente para estar fazendo a soma e a subtração. E a terceira coluna, né, a gente vê aí então como é que seria a velocidade de todas essas representações. Então, o de sinal magnitude, a velocidade seria baixa porque precisa verificar os sinais, né, o bit de sinal. O complemento de 1 seria a velocidade média, o complemento de 2 teria a velocidade mais alta dentre essas três formas de representação, porque possui um algoritmo bem simples para estar tratando, né, os sinais, tá? Principalmente utilizando o sistema binário, que a gente vai ver como é que seriam as técnicas. Então a operação de complemento é uma técnica que, ao invés de a gente fazer uma subtração, né, a gente sempre vai fazer uma adição com o seu elemento complementar, né? A gente tem essa ideia de elemento complementar, que seria o seu correspondente na forma negativa, tá? Então ela é uma técnica utilizada para subtrair um número de outro, utilizando apenas a soma e adição de números positivos. Então vamos ver um exemplo para isso ficar mais claro? Então aqui nesse exemplo a gente tem x menos y, que é igual a x menos, entre parênteses, mais y, e isso seria igual a x mais, entre parênteses, menos y. Então esse menos y ele é considerado o complemento de y. E a gente conseguiria representar, por exemplo, esse menos y como se fosse o complemento de base de y. Então o complemento de um número é sempre o seu valor, né, negativo, tá? A gente só adiciona, só muda o sinal para o sinal negativo.
Então, existe duas técnicas de complemento que a gente chama de complemento de base, tá? Que a gente abrevia como CB, onde esse B, pessoal, a gente vai substituir pelo valor da base. Então, por exemplo, se a gente vê uma técnica de complemento no sistema decimal, né? A gente vai ter a técnica de complemento de 10, tá? Então, seria C10. Sistema octal seria C8 e assim sucessivamente, tá? E nas técnicas de complemento de base, a gente tem dois tipos para cada base, né? Que seria a complementar a base e a complementar a base menos 1. Então, como exemplo, né, utilizando o sistema binário, a gente tem as técnicas de complementar de 2, que é a técnica de complementar a base, e complementar de 1, que seria um exemplo de uma técnica de complementar a base menos 1, tá? E isso aí pode ter para qualquer tipo de base. Então, por exemplo, utilizando o sistema decimal, a gente teria o complementar de 10 e o complementar de 9. Utilizando o sistema octal, a gente teria o complementar de 8 e o complementar de 7. Usando o sistema hexadecimal, a gente teria o complementar de 16 e o complementar de 15. Tá? Então, isso são técnicas para qualquer tipo de base, mas como a gente está pensando somente na construção de computadores, vamos focar somente no sistema binário, né? O complementar de 2 e o complementar de 1. Tá, então, qual seria a ideia de complementar a base, né? Ele tem um significado, complemento é aquilo que falta para complementar algum valor, né? Então, dado o número x, né, mais o complemento, né, o resultado ele vai ser um valor que você quer representar. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Por exemplo, complementar de um ângulo agudo, né? Ângulo agudo é um ângulo que é menor que 90 graus, né? Então, complementar de um ângulo agudo seria aquele valor que falta para chegar no ângulo de 90. Então, da mesma forma, né, a gente pode pensar no sistema decimal, por exemplo. Então, imagine que a gente tem um algarismo, né, e a gente quer saber o complemento de um número. Então, a gente sabe que o maior valor com o algarismo é o número 9. Então, o que a gente sempre utiliza para saber o complemento? A gente utiliza um valor maior que o número 9. Então, se a gente quer saber o complemento de qualquer número, a gente subtrairia ele do valor de 10, tá? Que tem dois algarismos. Então, qual seria o complemento do número 2, né? O complemento do número 2 seria o 8, né? Porque 2 mais 8 é igual a 10. Tá? Então, o complementar a base é sempre dessa ideia, né? O que falta para chegar em um valor maior da base. Tá? Então, em operações aritméticas, né, é aquele número, né, o que falta ao número n para chegar à base. Tá? Então, como é que a gente define, então, a base? Né? Então, a gente define a base, né, com essa fórmula. A base, complementar a base é sempre o valor da base. Tá? Esse valor da base aqui, a gente sempre define como o valor máximo que a gente consegue representar com o número de dígitos, tá? Com o número de algarismos. Então, o valor complementar à base de b seria igual a b elevado a n menos o n maiúsculo, onde o n maiúsculo seria o número que a gente está querendo saber o complemento e o n minúsculo, que é o expoente da base, ele é a quantidade de algarismos utilizados. Então vamos ver um exemplo de como seria essa operação de complemento da base. Tá? Então aqui nesse exemplo a gente tem que o nosso número de dígitos n é igual a 5, temos o sistema binário e a gente está querendo saber qual é o complemento do número 763. Tá? Então, pela definição que a gente viu de complemento de 10, né, a gente pegaria então o nosso valor de b elevado a n menos 763. Então, como a gente está operando aí no sistema decimal, né, então seria 10 elevado a 5, que é o número de dígitos, tá? Isso aí daria aí 100.000, né, menos 763. Que seria o nosso número. Então, o resultado do nosso complemento seria o valor 99.237 em decimal. Tá? É aquilo que falta para chegar no valor máximo com 5 dígitos. Tá bom? Outro exemplo, utilizando agora 5 dígitos, a gente está querendo saber qual é o complemento do número 00110. Então, a gente vai utilizar da mesma forma, né? b elevado a n menos o nosso número em binário, né? Então, da mesma forma, né, como a base agora é 2, então seria 2 elevado a 5, que é o número de dígitos, que daria 32, menos o valor em binário, tá? E isso aí resultaria, então, no complemento de 11010. Então, isso aqui seria qual é o valor que, somado com o nosso número, resultaria aí no número 32, tá? No maior valor que a gente consegue representar com 5 dígitos.
Então aqui a gente tem como é que seria o cálculo, né, de cada uma dessas parcelas, tá? Então a gente tem a representação do número 32, tá? Que é 1 com 5 zeros, tá? E a gente começaria então somando cada parcela, né? Na verdade, subtraindo cada parcela. Então a primeira parcela, né, 0 menos 0 igual a 0. Então 0 menos 1 é o nosso vai 1, tá? Então aqui eu já acelero para como que fica feito. E o resultado que a gente teria dessa subtração, né, seria o nosso valor de 0,11010. Tá? Aqui, percebam que no resultado ele gerou um valor com 6 dígitos, só que como a gente só consegue representar 5 dígitos, né, a gente ignora sempre o bit mais à esquerda. Então, o valor, né, do complemento seria 11010, tá bom? Então, uma observação de como a gente vai estar representando os valores em decimais, tá? Utilizando o complemento de 2. Então, se a gente tem um valor positivo, né, como aqui no exemplo 6 positivo, ele seria convertido, né, utilizando a mesma forma que a gente viu lá na aula de representação numérica, tá? Então, 6 em binário, tá? Ele seria então 110. Tá? E essa forma do valor positivo está na representação de complemento a 2. Para a gente representar, então, um complemento de um número, tá? A versão negativa, a gente utilizaria, então, essa forma que a gente viu do complemento de 2, tá? Que aí geraria o valor 11010, seria o menos 6. Como é que a gente fez esse cálculo, né? Como aqui são 5 bits, né? A gente pegou, né, o 2 elevado a 5 menos, né, o 00110, que aí resultou no 11010, tá bom? Então, sempre quando a gente pensa em valor negativo, a gente vai estar utilizando essa forma, tá bom, pessoal? Então, como a gente tinha visto na operação de complemento, né, quando a gente faz uma subtração x menos y é igual a x mais o complemento de y, né, que é menos y. Então, a gente sempre precisa de menos y para estar obtendo a subtração, tá? Então, né, como a gente viu lá na prática, como a gente faz a conversão, né, como a gente calcula o complemento a 2 de um número, né, a gente sempre vai ter aquela conta, né, de b elevado a n menos n maiúsculo, tá? Assim a gente vai estar obtendo o complemento de 2 de um número. Mas na prática a gente pode estar substituindo esse método por outra fórmula, tá? A gente consegue estar calculando também o complemento a 2 de um número utilizando o complemento a base menos 1, tá? Que no nosso caso seria então o complemento de 1. Então, como é que seria a fórmula utilizando o complemento de base menos 1? No nosso caso, o complemento de 1. Então, a fórmula é bem direta, pessoal. Seria, então, b elevado a n menos 1 menos n maiúsculo. Tá? Então, a única diferença é que antes de a gente subtrair o n maiúsculo, a gente subtrai o 1 primeiro, tá bom? Por isso que tem esse nome de complementar menos 1. Tá? E para a gente estar utilizando o complementar de 2, né, a gente conseguiria utilizar o complementar de 1 e depois somar com o valor de 1, tá? Então, para representar o complemento de 2 com base no complemento de 1, bastaria então a gente somar, né, com 1 no final, né? Que aí ia anular com aquele menos 1 que a gente subtraiu, né, de b elevado a n. Então vamos ver um exemplo como é que seria fazendo essas operações de complementar a base. Então aqui a gente vai ter o número, tá, onde a base é 2 e a gente quer calcular o complemento, né, do número 00110, tá? Que seria 6 em decimal. Então a gente viu, né, que o complemento de 2 de n ele é dado por 2 elevado a 5 menos o valor, né, 00110, que resultaria no valor 11010, tá bom? Tudo em binário. Então a gente conseguiria representar da mesma forma, né, que o complemento de base seria igual a 2 elevado a 5 menos 1 menos o número mais 1. Tá? Então a gente percebe, né, que esse mais 1 ele se cancela com esse menos 1. E por que a gente utilizaria dessa fórmula, né, a gente fazendo menos 1 com mais 1? Né? Essa fórmula é interessante, pessoal, porque se a gente for pensar na representação decimal, né, de 2 elevado a 5, né, 2 elevado a 5 ela é igual a 32. E para representar o número 32, a gente precisa de 6 dígitos. Né? Então, utilizando o complementar 1, isso facilita o componente de hardware, né? Que ele não precisaria ter um dígito extra para fazer o complemento. Ele poderia fazer o complemento utilizando somente os 5 dígitos mesmo, tá bom? Então por isso que é utilizado o valor menos 1, né? Para estar mantendo esses 5 dígitos e não utilizar 6 dígitos, tá? Que aí teria um custo maior. Tá? Então vamos ver como é que seria esse exemplo, né? Que quando a gente faz esse 2 elevado a 5 menos 1, né? A gente teria então
o valor 31, né? E o 31, né, eles são o valor máximo utilizando 5 dígitos, tá? Onde ele é composto de 1, 1, 1, 1, 1, tá? Então, dessa forma, né, a gente faria, né, a nossa subtração com o nosso valor do exemplo, tá? O valor 0,010, tá? Faria a subtração normalmente, depois somaria 1. Tá? Então perceba que a gente utilizaria somente um valor de 5 dígitos. Usando o complemento de 2, né, diretamente, né, a gente utilizaria o número 32, que ele tem 6 dígitos. Né? 32 ele é igual a 1, 0, 0, 0, 0, 0. Tá? É 1 e 5 zeros. Aí aqui a gente acompanhando na nossa subtração, né, fazendo a subtração de 2 elevado a 5 menos 1 menos n maiúsculo, a gente tem o valor 11001, tá? No final a gente soma mais 1 e a gente resulta no nosso resultado igual, né, do complemento de 2, tá? Que é o valor 11010. Então é uma forma equivalente, né, que a gente consegue ganhar uma eficiência quando a gente implementa no processador. E além disso, a gente ainda tem uma forma mais rápida, né, mais eficiente de estar calculando o caso de complemento a 2, tá? Que é seguindo esse algoritmo, né? Primeiramente, né, quando a gente quer converter o número para complemento a 2, a gente primeiro inverte, né, os dígitos, tá? Ou seja, essa inversão de dígitos, a gente vai inverter. Tudo que for 1 vai virar 0, tudo que for 0 vai virar 1. Depois que a gente inverte o número, a gente vai somar o valor 1 nele. Tá? E com isso a gente já vai ter o nosso complemento a 2 de um número. Então como é que seria no nosso exemplo? Né? A gente teria então, no nosso número, né, 0010, a gente inverteria todos os bits, daria o número 11001, tá? E aí a gente somaria mais 1 a esse número invertido, resultando aí no nosso valor anteriormente, né? Que é 11010. Então, dessa forma, percebam que fica muito simples de implementar no computador, né? Ele praticamente só precisaria inverter os bits, né, e somar com 1, tá bom? Ele não precisaria fazer nenhuma subtração, ele não ia precisar de mais de 5 dígitos nesse caso, para estar obtendo o complemento de 2. E é por isso que essa técnica ela é a mais utilizada para estar representando aí e fazendo operações com números com sinal, tá bom? Então, da mesma forma que a gente viu lá na representação de sinal e magnitude, né, o complemento de 2 ele também tem um bit que é reservado para identificar o sinal do número. Então, sempre quando o bit mais à esquerda, né, o bit na posição n-1, ele tem valor 0, então a gente vai ter a representação de um valor positivo, como a gente tinha lá na representação de sinal e magnitude. E a gente consegue representar, né, um valor entre 0 e 2 elevado a n menos 1, tá? Aqui inclusive. Tá bom? Esse 2 elevado a n menos 1, ele também vai ser um valor que consegue ser representado. O bit de sinal ele é levado em consideração quando a gente faz as operações de adições, tá? O que não ocorria com a representação de sinal e magnitude. O sinal ele só servia para saber se o número é positivo ou negativo. A gente não utilizava ele nas operações, tá bom? E se esse último bit, né, o bit mais à esquerda, ele for o valor 1, tá? Ele vai representar um valor negativo. Então ele vai representar, né, dos valores de menos 2 elevado a n menos 1 até menos 1, tá bom? Então aqui a gente tem um exemplo, né, quais os números que podem ser representados com n igual a 4, com 4 dígitos, né? A gente já tinha visto esse exemplo anteriormente. Seria então o número menos 2 elevado a 4 menos 1 até 2 elevado a 4 menos 1, né? Que seria entre os valores, entre as faixas de valores menos 8 a 7. Então vamos formalizar as vantagens, né, do complemento de 2. Né? A primeira vantagem dele é que ele possui somente uma representação para o zero, que seria tudo zero, tá bom? Todos os dígitos são zeros de fato. E a outra vantagem que a gente tem é que a Lua ela só precisa de um somador para fazer as somas e subtrações, tá? Isso porque, né, a gente viu lá as operações de complemento. Então, sempre quando a gente vai fazer uma subtração, né, seria então o mesmo que, né, a gente tem aqui nesse exemplo, né? A gente quer fazer a subtração de A menos E, isso vai ser igual a A mais o complemento de 2 de E, tá? Que seria, como a gente viu, né, A mais o inverso de E mais 1. E sempre é considerado, né, os N dígitos da representação de dados, tá? Então isso é importante, pessoal, porque vai ter sempre casos que vai ter esse vai 1 no bit mais à esquerda. Isso vai aumentar a quantidade de dígitos, tá? Então sempre a gente vai estar desconsiderando esse bit vai 1, né, esse vai 1 para fora do número, né, que é para fora do bit mais à esquerda. A gente vai ver mais adiante.
Então, para a gente fixar, né, se a gente tem, por exemplo, a quantidade de dígitos, né, n igual a 6, a gente vai conseguir fazer 2 elevado a 6 combinações, ou seja, vai conseguir representar 2 elevado a 6 valores, né, que seriam 64 valores. Utilizando a representação do complemento de 2, metade desses 64 valores vão ser para representar valores negativos e a outra metade vai ser para valores positivos, tá? Então a gente vê, né, aqui, né, que teria 32 valores negativos, tá? Vindo aí de menos 2 elevado a 5, tá? Que seria menos 32 até menos 1, e mais 32 valores positivos, que seriam de 0 até 31, tá? Lembrando que sempre o valor máximo positivo é 2 elevado a n menos 1, menos 1, tá bom? Por isso que seria aí o último 31, tá? Então, como a gente viu, né, o primeiro número não negativo sempre vai ser o 0, tá? O primeiro bit continua representando o sinal, quando é 0 é positivo, quando 1 é negativo, e o complemento de 2 de 0, então a gente inverteria todos os bits representados por 0, né? Aqui no nosso exemplo a gente tem 0 representado com 6 bits, a gente inverteria todos esses bits, né? Ele daria então 6 uns, né? E a gente somaria com mais 1. No momento que a gente soma com mais 1, né? A gente vai zerar todos esses bits, né? E vai ter o vai 1 fazendo aí o 7º dígito à esquerda. Só que a gente, como fixa pela quantidade de dígito, a gente ignora o dígito mais à esquerda, tá? O que ultrapassa a quantidade de 6 dígitos nesse exemplo. E a gente continuaria tendo somente uma representação, então, para o valor 0, tá? O 7º dígito ele seria ignorado. Então, com isso, a representação com o complemento de 2, ela tem uma simetria na representação dos números tanto os positivos quanto os negativos, né? Que é o que existe no sistema decimal mesmo. Então, com n dígitos, a faixa de representação será de menos 2 elevado a n menos 1 até 2 elevado a n menos 1, né? Como a gente já viu. Por causa desse algoritmo bem simples que a gente tem para estar obtendo o complemento de 2, né? Todo o sistema computacional adota o complemento de 2, facilitando aí as operações de soma e subtração por meio de adições pelos complementos, tá bom? Então vamos ver como é que seria com mais detalhes essa aritmética utilizando representação de complemento de 2, tá? Então vamos ver primeiro como é que seria a ideia utilizando a base decimal, né? A gente quer, por exemplo, no nosso exemplo, somar mais 15 com menos 12, tá? Considerando que a gente tem 4 dígitos. Então, o maior número decimal com 4 dígitos que a gente consegue ter, né, seria 9.999. Então, como é que a gente faria primeiro a soma, né? Então, primeiro a gente veria cada uma das parcelas. Então, né, a gente tem o mais 15, como ele é positivo, a gente não precisa calcular o complemento. E o valor negativo menos 12, então, né, a gente teria que fazer o complemento de 2 dele. Então, como é que a gente faria? A gente pegaria, então, um valor maior, né, que é acima de 9.999, pegaria o valor 10.000, que possui 5 dígitos, subtraria com menos 12, tá bom? E daria o nosso valor aí de 9.988. Então, 9.988 é o complemento de 12, então a gente pegaria esse complemento e somaria com o valor mais 15, né? E aí daria aqui no nosso resultado o valor, né, de 10.003. Só que como a gente só considera 4 dígitos, a gente ignora o 1 mais à esquerda, tá? Então, dessa forma, a gente teria o nosso cálculo correto, né, dando o resultado de 3, né? O resultado correto de 15 menos 12, tá bom? Então, vamos ver outro exemplo, agora considerando se ao invés de ser mais 15, fosse menos 15. Então, a gente quer fazer a soma, né, de menos 15 com menos 12, utilizando ainda 4 dígitos. Então, dessa mesma forma, a gente vai ter que calcular o complemento de 2 das duas parcelas, né, do menos 15 e do menos 12. Então, calculando o complemento do menos 15, né, a gente teria, então, que menos 15 seria, então, 10.000 menos 15, ou 9.999 menos 15 mais 1, né, que daria o valor de 9.985, e da mesma forma a gente conseguiria calcular o complemento de menos 12 como 10.000 menos 12, ou 9.999 menos 12 mais 1, que resultaria no valor 9.988. E bastaria então a gente fazer a soma desses dois números, né, que daria o valor, né, de 19.973. Tá? Então esse vai 1 aqui, né, ele seria desprezado e a gente consideraria
somente o valor 9.973. Só que esse valor ele está na forma de complemento. Então, para a gente saber qual que é esse número de fato, né, a gente teria que fazer o complemento desse número, né, que seria o resultado de fato em decimal. Então, como é que a gente faria isso, né? Então, novamente, a gente bastava subtrair, né, pelo valor máximo. Então, primeiro a gente faria a subtração, 9.999 menos 9.973, dando o resultado de 26. Depois a gente somaria com mais 1, né? Então, 26 mais 1 igual a 27. E como os dois números são negativos, né, menos 15 com menos 12, o resultado, então, seria menos 27. Tá? Então, dessa forma, a gente faria o cálculo utilizando aí o complemento a 2, tá bom? Então, mais alguns exemplos de utilização do complemento de 2, tá? Lembrando aí que sempre tem que especificar qual é a quantidade de bits que está sendo usada, tá? Isso é importante, né? Justamente para quando ocorre esse vai 1, a gente está fixando a quantidade de bits. Então, vamos ver mais um exemplo, né? Utilizando agora a base decimal, né? Então, a gente tem aqui um número mais 75. Então, a gente utilizaria todos esses 16 bits, né? Para estar representando 75. Então, o primeiro bit mais à esquerda é o bit de sinal, né? Como ele é positivo, a representação de complemento a 2 se permanece a mesma, tá? Então, vamos ver um exemplo, como representaria agora um número decimal negativo. No nosso exemplo, a gente quer representar um menos 119 utilizando 7 bits. Tá? Então, primeiro, a gente veria como é que seria 119 positivo em binário, né? Então, o 119 seria o número 110111, tá? A gente, depois disso, para transformar em complemento de 2, né, em negativo, a gente inverteria todos os bits, né, gerando o número 000100. Depois a gente somaria com mais 1, né, que ficaria 001001. Tá? Então, dessa forma aqui, esse último valor seria o valor menos 119. Tá? Da mesma forma, a gente consegue aumentar a quantidade de bits que a gente vai estar utilizando. Se a gente tivesse mais bits, a gente veria, por exemplo, né, que nesse caso, o primeiro bit de complemento a 2 ele seria 1. Tá? Isso porque a gente viu que 119 ele toma todos os 7 bits. Né? Então, no momento que a gente convertesse para 8 bits, teria um 0 na frente. Seria 0, 1 e o valor de 119. Então, no momento que a gente inverter, né, esse 0 ia virar 1 e ele ia permanecer no número de complemento a 2, tá? E aí, existe agora algumas formas de a gente estar também fazendo a conversão de binário para o valor decimal, tá? O valor de complemento a 2 e binário para decimal. Então, a primeira forma de fazer esse valor, né, é utilizando aquelas técnicas que a gente viu na aula de representação numérica, tá? Sabendo que esse número está em complemento de 2 e ele é negativo, né? A gente teria que aplicar a mesma forma, né? Ia inverter todos esses 8 bits, né? Somar com 1, e aí a gente ia utilizar aquela técnica que a gente viu na aula de representação numérica. E assim a gente teria o valor em decimal, tá bom? Uma outra forma que a gente consegue estar fazendo isso, né, transformando, vendo qual seria o valor em binário, seria utilizando uma técnica chamada de tabela de valores. Então, para converter utilizando essa técnica, tá, a gente vai considerar que o bit mais à esquerda, né, que representa o sinal, né, a gente sempre vai considerar que ele representa uma potência com valor negativo, tá? E os demais bits vai ser com valor positivo, tá? Então, no nosso exemplo, convertendo aqui, né, o número 1001, né, a gente tem que o bit mais à esquerda, na posição 7, ele ia representar um valor negativo. Então, utilizando a nossa notação posicional, né, a representação desse número seria menos 2 elevado a 7, mais 2 elevado a 3, mais 2 elevado a 0, que é igual a menos 128 mais 9, que daria o resultado de menos 119. Tá? Isso aqui é uma regra bem interessante, pessoal. A gente só precisa estar considerando aquelas posições onde o bit é 1. Tá? A gente não precisa considerar onde tem valor 0, porque, né, na notação posicional a gente sempre pega o bit vezes 2 elevado à posição. Né? Então 0 vezes 2 elevado a qualquer posição é sempre 0. Então a gente descarta isso e só considera aquelas posições que tem o valor 1. Tá bom? Então essa técnica, né, de tabela de valores é uma outra forma de converter um número de complemento a 2, né, em binário para decimal. Então vamos ver um exemplo utilizando essa técnica, né? Qual seria o valor em decimal do binário 111001101100001, tá? Representado em complemento de 2. Então, primeiramente, a gente vai ver, né, que esse número tem 16 bits, né? E a gente vai estar considerando todas aquelas posições que tem o valor 1, né? Como o bit mais à esquerda, na posição 15, ele é um bit 1, né? Então, a gente vai ter que
considerar ele com sinal, tá? Ele vai ser o valor negativo, tá? Então, a nossa representação seria menos 2 elevado a 15, tá? Só esse primeiro teria o valor negativo e a gente somaria com o restante utilizando o valor positivo, tá bom? Então seria menos 2 elevado a 15, mais 2 elevado a 14, mais 2 elevado a 13, mais 2 elevado a 12, mais 2 elevado a 9, mais 2 elevado a 8, mais 2 elevado a 6, mais 2 elevado a 5, mais 2 elevado a 4, mais 2 elevado a 0, que é todas as posições aí que estão com o valor 1, tá? E no final a gente resultaria no nosso número de menos 3.215, tá bom, pessoal? Então vamos ver um resumo de como que é a aritmética utilizando o complemento de 2, né? Então a gente sabe que na soma, né, a gente sempre vai adicionar normalmente, né, os inteiros com sinal e sem sinal. E na subtração a gente sempre vai estar convertendo, né, o valor negativo com o seu complemento de 2, tá? E vai utilizar o mesmo algoritmo de soma. Algumas considerações, né, que essa forma de fazer a subtração pode ser um pouco complicada para nós, mas ela é bem eficiente, né, como a gente viu o algoritmo de conversão de complemento de 2 em binário, tá? Em hard, tá? Então é muito eficiente para ser executado pelo processador. E também outra característica que a gente viu com a aritmética de complemento a 2 é que a gente sempre faz a adição, né, a soma, utilizando também o bit de sinal, tá? Então a gente tem essa situação, né, seja aqui o número de complemento a 2 com n dígitos, né? O primeiro dígito ele sempre vai ser o sinal e o resto seria então a magnitude positiva, né, é bem parecido com a representação de sinal e magnitude. Então, durante uma soma, né, pode ocorrer duas situações, né? Primeiro, pode ter um vai 1 para fora do número, né, ou magnitude, né? É quando a gente tem um vai 1 desse lado, tá? A gente tem, por exemplo, um vai 1 desse último bit à esquerda da magnitude para a esquerda, né? Se houver, e vai ter um vai 1 do sinal, né, que é do último bit à esquerda para fora. Sempre quando ocorre esses vai 1, né, nos bits mais à esquerda, ocorre que pode ocorrer uma situação que a gente chama de overflow, né, que é de estouro, né, que ocorre quando o resultado de uma adição, né, resulta num número muito grande que ele não consegue ser representado com n dígitos. Ele precisaria, por exemplo, de n mais 1 dígitos para ser representado, tá? Então vamos ver agora como é que seria uma regra de detecção de overflow. Então a gente vê que a primeira condição, né, se ocorrer, que foi descrito lá no item 1 e no item 2, então não teve estouro, tá? O item 1 é se houve o vai 1 para fora do número, e o item 2 é se houve um vai 1 bit de sinal. Então se houve o vai 1 para fora do número e do bit de sinal, significa que não houve estouro, tá? Seria essa situação aqui, pessoal. Seria nesse bit à esquerda da mantiça, né, teve um vai 1, tá? E esse vai 1 provocou um vai 1 também no sinal. Então essa situação não representaria um overflow. Se por acaso não ocorre nenhum vai 1, então também não teve estouro, tá? Significa que o resultado da adição ele consegue ser representado com n dígitos, né? Se apenas uma dessas situações de 1 e 2 ocorrer, então a gente diz daí então que houve um estouro, tá? Se houver somente um vai 1 para fora da mantiça ou um vai 1 para fora do sinal, então isso significa um estouro. Então isso significa que quando só tem um vai 1, significa que o bit do sinal ele sempre vai inverter, né? Sempre vai mudar, tá? E por isso é necessário estar sempre ocorrendo essas duas sequências de vai 1, né? O vai 1 do bit mais à esquerda para fora do número e o vai 1 do sinal. Tá bom? A gente vai ver uns exemplos para tentar enxergar isso. Então, como a gente viu, a regra mais fácil a gente está vendo, né? Se ambos números possuem o mesmo sinal e o sinal do resultado é oposto, então isso indica uma situação de overflow. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo. Considere que a gente vai usar o complemento de 2 com 8 bits e a gente quer realizar a soma de dois valores nesta representação, tá? Então o primeiro valor seria o 0,110,110 e o outro valor seria 0,110,11010. Tá, então qual seria o resultado correto? Então, como a gente viu, para fazer a soma desses dois números já em complemento a 2, a gente deixa ele alinhado e soma cada bit, tá? Então, somando cada dígito separadamente, a gente vê, né, que no último bit da mantiça a gente vai ter a seguinte situação, né? A gente vai somar 1 mais 1 mais 1, né? Isso vai gerar o valor 1 e vai ter um vai 1 para o bit de sinal. E na parte do bit de sinal, a gente vê que vai ser calculado 1 mais 0 mais 0. E isso vai dar o valor 1 e não vai ocasionar o vai 1 do bit de sinal. Então isso significa, né, que o bit de sinal ele foi alterado, né? A gente vê que o sinal dos valores eram 0 e passou agora a ser 1. Então nessa situação a gente identificaria, né, uma
ocorrência de estouro, tá? De overflow. Então repare o que aconteceu aqui, né? Ao somar os dois números positivos, o resultado acabou se tornando negativo. Se a gente for converter esses dois valores para decimal e ver qual seria o valor correto em decimal, né? A gente veria que o primeiro número, né, representaria o valor 110 em decimal, o segundo número seria o valor 90 em decimal, e o resultado, né, desse valor, né, que a gente teve, ele seria o valor menos 56, né, que seria o valor negativo, o que não corresponderia com a soma, né, de 110 mais 90. Né, o valor esperado seria o valor 200. Tá? Então isso aqui é um exemplo aqui do problema que se tem quando ocorre overflow. Tá bom? Então por que ocorre overflow? Tá? É porque o resultado da soma ele é muito grande para ser representado somente com 8 bits, quando utilizado o complemento de 12. A gente teria então que utilizar mais de 8 bits para conseguir fazer essa soma. Tá? Então a gente viu também, né, que as faixas de valores que o complemento de 2 representa, né, com 8 bits, seria de menos 128 a 127. Tá? Então, com isso já é esperado que a gente não conseguiria representar o valor 200. Então a gente precisaria de 9 bits, né, onde 1 bit seria para o sinal e 8 bits para a magnitude, o que a gente conseguiria representar dos números de menos 256 até 255. Então, pessoal, lembrem sempre dessa regra, né? O estouro, né, o overflow, ele vai acontecer quando o número de bits é insuficiente para representar o resultado e pode ocorrer em qualquer tipo de representação. Pode ocorrer com sinal e magnitude, complemento de 1, complemento de 2, e as representações que a gente vai ver também de ponto flutuante mais para frente, tá? Então aqui a gente tem um exercício, tá bem simples para estar exercitando essa conversão de complemento de 2, né? Considere as seguintes somas de valores representados em complemento de 2. Então aqui tem algumas somas variando o número de bits, tá? Sem converter os valores para a base 10, determine quais operações resultam em overflow. Então isso aí é um exercício aí para vocês estarem praticando e testarem essa regra aí para saber se houve overflow ou não, tá bom? Então a gente já viu como é que seria a ideia para calcular adição e subtração, né? Agora a gente vai ver como é que é a ideia para calcular multiplicação, tá? Então a gente sabe, né, que uma multiplicação ela pode ser calculada através de diversas somas sucessivas, da mesma forma que a divisão é calculada com diversas subtrações sucessivas. Então tanto a multiplicação e subtração têm a mesma lógica e a mesma complexidade. Tá bom? Então, por causa disso, né, as multiplicações elas são mais complexas que a adição, tanto para hardware e software, e existe alguns métodos para a gente estar fazendo isso também considerando tanto com sinal e sem sinal, tá? Então, será que para multiplicação seria mais simples sem sinal? Então, se a gente for parar para pensar naquela ideia por dígito, né? Se a gente tem todas as combinações de dígito binário, então um 0 vezes 0 resultaria em 0, né? 1 vezes 0 resultaria em 0, 0 vezes 1 resultaria em 0. E no caso de 1 vezes 1, que resultaria em 1. Então, visto todas essas combinações, então a multiplicação tem uma lógica bem simples, né? Quando um dos termos é 0, o resultado vai ser sempre 0, e quando um dos termos é 1, o resultado é o outro termo. Se não, né, é uma sequência de somas de produtos parciais, né? Então, sempre como a gente faz a multiplicação com números decimais, né, a gente, se tem mais de um algarismo, né, a gente faz essa multiplicação, né, variando o alinhamento, e no final a gente faz as somas dos produtos parciais, tá? Então a multiplicação em binário funciona da mesma forma. E o que vale mais a pena de estar implementando em hardware, né, a gente fazer justamente, né, as somas sucessivas, né? É mais eficiente, né, porque ela elimina a necessidade de registradores para armazenar os produtos parciais e também é mais rápido do que multiplicar. Então, a multiplicação, né, ela lida com somas sucessivas, tá bom? E pelos mesmos motivos da multiplicação, né, a divisão ela é feita também através de subtrações sucessivas, tá? Então a gente vai ver agora como é que seria a representação de caracteres, tá? Um caractere pode representar qualquer algarismo de um alfabeto, tá? E, inclusive pode representar dígitos, caracteres especiais, dentre outras coisas, tá? Então um caractere ele é representado por algum padrão de bits e vários dispositivos de entrada e saída eles trabalham com o conceito de byte, né, em 8 bits, tá? Então, provavelmente, quando a gente digita, né, no nosso teclado, né, qualquer algarismo, né, qualquer tecla, né, valor da tecla, ele é representado aí em um caractere, tá bom? Então, existem alguns sistemas de representação de caracteres, tá? E um que é mais utilizado é o denominado de
eu chamo de ASCII, né, de American Standard Code for Information Interchange. Então esse padrão do ASCII ele define uma sequência diferente para cada tipo de caractere, né, para cada algarismo do alfabeto, para cada valor numérico, tá bom? Então a gente vai ver como é que a gente conseguiria utilizar ele. Então aqui a gente tem alguns exemplos de como seria a representação, né, usando o ASCII, tá? Então aqui é só uma tabela aqui mostrando, por exemplo, a representação, quais são os caracteres dele. E a gente pode ver aqui, ó, nessa segunda parte da tabela, que também a gente consegue representar um caractere numérico. Então, o dígito 0, por exemplo, ele teria o valor correspondente em binário, né? Esse 00110000, né? Que seria em decimal 48, né? Então, o dígito 0 em ASCII teria o número 48, o número 1, 49, o número 2, 50, até o número 9, que seria o valor 57. Então, percebam, né, que código ASCII, dois dígitos numéricos, né, dois dígitos numéricos, eles têm uma certa ordem, né, ele tem uma representação sequencial em ordem. Então, isso facilita, então, a gente estar fazendo algumas operações quando a gente considera algum caractere digitado, né? A gente consegue estar operando sem muitos problemas, tá bom? Utilizando com base nesse código em ASCII, tá? Então aqui a gente tem um exemplo, né, de como seria representado, por exemplo, o caractere A, né? O caractere A, ele corresponde ao número 65, que em binário seria 0, 1, aí vem aqui 5 zeros terminando com 1, e o caractere B ele seria representado com 1 de 66, né? Então a gente vê que tem essa propriedade de ordem, né? O B vem depois do A, o C vem depois do B. Então com isso, utilizando os padrões do ASCII, a gente consegue fazer essas comparações, né? Por exemplo, lá em C, a gente consegue fazer, né, se A for menor que B. A gente consegue fazendo isso, porque no momento que a gente usa os caracteres em C, por exemplo, ele vai estar utilizando o código em ASCII para fazer essa comparação. Isso é muito útil para a gente manter a ordem alfabética e também permitir fazer cálculo com dígitos, tá? Que são dados como entrada pelo teclado, por exemplo. Tá? Então aqui eu coloquei uma atenção, né, que no caso de caracteres, né, de algarismo de alfabeto, existe um número correspondente para os caracteres minúsculos e outro dígito para caracteres maiúsculos. Tá? Então o A minúsculo ele tem o valor 61 no ASCII e o A maiúsculo tem o valor 41. Da mesma forma que eu falei, né, o caractere 8, né, representado sempre por essas aspas simples, tá? Que seria o dígito 8 imputado pelo teclado. Então tudo que tem em aspas simples é sempre o que a gente chama de caractere. Então o caractere 8, né, ele teria o valor 38, que é diferente do inteiro 8, tá? Que é quando a gente representa lá no nosso programa. Então aqui a gente tem uns exemplos de como um caractere representado pela representação do ASCII, tá? O 8 teria essa representação em binário, né, de 00110000, o 0 seria 48 ou 30, tá, pensando aí em hexadecimal, né, e o 9 seria 57 em decimal ou 39 em hexadecimal, tá bom? Então, né, dado que a gente tem essa representação dos caracteres, como que a gente faz para traduzir uma string de caracteres para inteiro, né? Então a gente sabe, né, que o caractere, né, 0, o menor caractere, ele equivale a 48 em decimal. Então, por exemplo, a gente consegue estar convertendo, né, traduzindo uma string para inteiro, sempre, né, utilizando o código ASCII diminuindo por 48. Então, se a gente recebe o 0 e diminui o 48, né, a gente vai ter o nosso valor inteiro, tá bom? Então aqui a gente tem um exemplo, né, de uma string 354, tá? Para a gente converter para inteiro, como é que seria passo a passo, tá? Então primeiro a gente leria o 3, tá? Então o 3 a gente ia traduzir para 3. Como é que a gente fazia isso? Era só subtrair o número 48, porque o número 48 representa o caractere 0 no ASCII, tá? Depois a gente faz isso com esse 3, né? Como ele representa lá a casa de centenas, né? Então a gente multiplicaria 3 vezes 100, tá? Daria o valor 300, né? Depois a gente ia ler o segundo caractere, o 5, que ele está na casa de dezenas, né? A gente ia subtrair por 48, ia obter o valor 5, depois multiplicaria por 10, tá? E somaria com os 300, gerando 350. E por fim a gente leria o caractere 4, converteria para o número 4, diminuindo 48, e somaria com 350, e aí geraria o nosso número 354, tá bom? Então a gente sempre, quando quer fazer isso, a gente começa sempre da esquerda para a direita, seguindo esse algoritmo. Então nessa aula a gente viu bastante coisa, né? A gente terminou vendo como é que era a representação
de um número com sinal, vimos como é que seria os três tipos de representação que existem, né? A gente viu como é que seria também as operações aritméticas e, por fim, vimos como é que seria a manipulação com a aritmética considerando caracteres, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai começar a ver como é que seria, então, a representação de números com ponto flutuante e ver o tipo de representações mais utilizados para ele, tá bom? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima aula. Até mais, pessoal!